Muito boa noite, a paz de Deus para todos, em nome do Senhor Jesus. Nós estamos vendo o que está acontecendo no mundo, não apenas no Brasil, mas eu quero deixar bem claro um resumo rapidamente, porque no livro do Apocalipse deixa bem claro que as almas daqueles que foram torturados gemem e estão clamando debaixo do altar de Deus. Até quando, Senhor? Até quando não vinga o nosso sangue? O que é sangue? Sangue é vida. Para isso Jesus deu a vida dele através do sangue, derramou o sangue dele. Uma pessoa que não tem sangue, ela está morta, não é assim? Agora, quantos prepotentes que humilham as pessoas, não é assim? Os poderosos. Aí, de repente, precisa baixar um hospital, vai fazer uma transfusão de sangue. Ele nem sabe qual o sangue que ele tomou. Se ele é um racista, se é uma pessoa que ignora a pobre, às vezes tomou o sangue de um pobre, de uma pessoa de cor. Não é assim? E às vezes a pessoa sai do hospital bem e esquece que às vezes tomou sangue de uma pessoa que ele mesmo ignorou, de uma raça que ele ignorou, entendeu? Então, o massacre que fizeram de contra os judeus, o que o Hitler fez na Segunda Guerra Mundial, quanto povo judeus foram massacrados, vocês acham que Deus vai deixar isso barato? No livro do Apocalipse diz que o sangue dessas almas que foram massacradas estão clamando, conforme estão a dizer, sangue é vida. Então essas vidas dessas almas que se foram, nessas barbaridades governamentais e mundiais, estão clamando. Vocês acham que Deus vai ficar parado até quando? Vocês acham que Deus não vai ouvir o sangue dos inocentes? Ele falou para Caim, quando Caim assassinou seu irmão, mas só se repete. Os irmãos estão se matando o outro. Não é só irmão carnal, não. Até irmãos de igreja, um matando o outro. Quando não mata com arma, se mata com a língua. É ou não é? Então, o sangue, Deus fala, Caim, cadê teu irmão? Ah, não sei, sou tutor do teu irmão, porque o sangue dele clama a mim. Então, sangue é vida. Então, até vocês acham que Deus vai ficar parado? Nós sabemos que o vírus que está aí foi um laboratório. Deus permitiu. Deus permitiu. Mas o pior vai vir. É quando o Senhor tirar o povo dele. Vai haver a ira de Deus sobre a face da terra. Porque Deus vai cobrar do sangue dos inocentes. Torna a dizer lá em Apocalipse, diz que as almas, o sangue das almas daqueles que foram massacrados e mortos, assassinados brutalmente, cruelmente, barbaramente, estão clamando, até quando, Senhor, não vinga o nosso sangue? Vocês acham que o Brasil está debaixo da graça de Deus, mas está debaixo também de justiça. O Brasil não perdeu a graça de Deus, mas está sob juízo. Então nós temos que prestar atenção. Eu vou ler rapidamente o que Jesus fala aqui em Mateus 24, a partir do versículo 36. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho do Homem, unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Como foi os dias de Noé? Comiam, bebiam, casavam, se dava esse casamento, não é assim? Até que Noé entrou na arca, ninguém percebeu e veio o dilúvio. O dilúvio é o quê? O que é o dilúvio? O que está acontecendo com as pessoas que estão pegando esse vírus? Ela tem logo insuficiência respiratória, né? Assim, não ataca os pulmões, fica com a falta de ar. Foi assim que Deus juizou a terra. Ele matou todo mundo afogado. Aí repara bem, Jesus fala como foi nos dias de Noé, será nos últimos dias. Ele está permitindo. Isso ainda não é a ira de Deus, mas ele está permitindo. Isso é um pré-cumprimento do que ainda virá numa escala maior. E o que aconteceu nos dias de Noé? Noé entrou dentro da arca e a maioria da população toda morreu afogada. E qual o estopim que está aceso através dos laboratórios da China? É um vírus que mata a pessoa, isso dito pelos próprios pacientes, tá? Você já deve ter ouvido falar que as pessoas estão dizendo que é uma sensação como se estivesse sendo afogada. E está aqui, ó, Mateus 24, 36 e 37. 37 diz, como foi nos dias de Noé, houve o dilúvio e todos morreram afogados. Isso é para nós nos despertarmos. É para nós nos despertarmos. Lá em Apocalipse 17, eu quero voltar essa matéria aqui, ó. No capítulo 17, versículo 11, a partir do versículo 10.
E são também 7 reis, 5 já caíram, e um existe, outro ainda não é vindo, e quando vier convém que dure um pouco de tempo. É complicado isso, mas eu vou explicar. E vocês vão entender. E a besta que era e já não é, ela também é o 8º reino, e a dos 7 vai à perdição. Roma teve no passado 5 reinos. 5 reinos. O anjo falou para ele, 5 já caíram, um existe. Se 5 caiu, um existia, qual é o que existia? O 6º. O outro ainda não é vindo, era o 7º. E quando viesse, duraria um pouco de tempo. Então o 7º reino seria futuro. No tempo de João existia o 6º. Se confere lá em Apocalipse 17, versículo 10. E são 7 reis. 5 caíram. Um existe, o 6º, existia no tempo de João. O outro não é vindo, o 7º. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. E a besta que era e já não é, porque Roma era, caiu, mas volta a se levantar. Então aqui diz, e a besta que era e já não é, ela também é o 8º reino, e a dos 7 vai à perdição. No tempo de João caiu 5, não existia, a 6ª. A 7ª é a futura, a nova ordem mundial através da Europa. Europa é a 7ª da perdição, preparando o caminho para o anticristo. Então ela é a 7ª forma de governo, para entregar o poder à besta, que é o 8º reino, a própria Roma. A besta tem 7 cabeças e 10 chifres. As 7 cabeças representam 7 reis e 7 colinas. Roma está sobre 7 montes. E os 10 chifres. Chifre representa a arma de ataque do animal. A Europa se levanta com muita força. Da onde vem o anticristo, que Daniel, capítulo 7, versículo 7 e 8, diz que das 10 pontas vem uma ponta pequena. Andorra é uma cidade da Europa, um país da Europa, da onde veio Emmanuel Macron. Macron era príncipe de Andorra, uma cidade pequena. E Daniel diz que das 10 pontas subiu uma ponta pequena. Das 10 pontas, os 10 chifres da besta em Apocalipse. E no versículo 12 e 13 diz que ele fará uma reunião com 10 reis. E esses 10 reis vão dar o poder e autoridade a ele. Então, Emmanuel Macron, ele é príncipe. E Daniel fala no capítulo 9, versículo 26 e 27. O príncipe que virá fará uma aliança com Israel. Eu já disse no primeiro vídeo, não estou dizendo que Macron seja o anticristo, mas de acordo com a Bíblia, tudo cai sobre ele. Se ele fosse um bandido, ou suspeita de ser um bandido, para ser investigado pelas autoridades, ele seria suspeita número 1 para ser investigado. Então ele é príncipe de Andorra, uma cidade da Europa pequena. E Daniel, capítulo 7, versículo 7 e 8 diz que das 10 pontas veio um chifre pequeno. Então eu quero deixar essa matéria para vocês pesquisarem aqui. Antes do Império Babilônico existiu a Síria e Egito. Com mais 4, que seria Babilônia, Império Persa, Grego e Roma, formam 7. Babilônia, Medo-Persa, Grego é o 3º, Roma o 4º. Só que teve Egito e Síria. São 6 reinos. Esses 6 reinos existiam no tempo de João. Parou aqui. Jesus chegou nesse império aqui. A profecia de Daniel parou. Teve uma trégua. Agora se forma isso aqui. Ó. Esses 10 reis aqui que está lá em Daniel 7, versículo 7 e 8. Tá? Porque Roma se dividiu, é possível que a Europa não se levante logo com os 10 reinos, que Macron quer fazer isso. E não esqueça, Macron é príncipe de Andorra, é uma cidade, é um país da Europa, um país pequeno. E Daniel fala, das 10 pontas surgiu um chifre pequeno. Então, se é 10, seria 11. A Bíblia fala que vai ser abatido 3 reis. Você encontra isso também em Daniel. Depois dessas 10 nações, porque na política existe interesse, depois que o homem consegue cativar, ele mostra quem ele é. Então, dessas 10 pontas aqui, conforme estão a dizer, talvez a Europa não vai se levantar logo com os 10 reinos, porque Roma se dividiu, é 5 e 5. Talvez seja por etapas, até formar 10 reis. Só que a Bíblia fala que o anticristo vai abater 3 reis. Se é 10, já abate 3, fica 7. Só que com chifre pequeno, fica 8, porque 10 com chifre pequeno são 11. Se ele abate 3, fica 8, conforme diz Apocalipse 17, versículo 11. É o 8º reino.
Então, no tempo de João, caiu 5 reinos, existiu o 6º. O 7º futuro, seria a Europa agora, para entregar todo o poder e autoridade à besta, que seria o 8º. Quando você estuda isso aqui, você não pode esquecer que antes do Império Babilônico existiu Egito e Síria, 2. Com Babilônia, 3. Com o Império Medo-Persa, 4. Com o Império Grego, 5. Com o Império Romano, 6. Então, no tempo de João, existia a 6ª forma. A 7ª seria futura, é aqui a Europa, que das 10 pontas viria um chifre pequeno, com olho de homem e uma boca que falava grandiosamente. Ou se você encontra em Daniel 7, 8 e Apocalipse 17, perdão, Apocalipse 13. Apocalipse 13, a partir do versículo 11. Então ali você vai encontrar. E falar 2 chifres como de cordeiro e falava como dragão. Então o anticristo ele vai vir como cordeiro, o falso profeta ele vem como cordeiro, mas ele vai falar como dragão. Assim como Hitler, ele cativou a massa, depois ele tirou a máscara. E quem é dessa época, quem conhece a história de como foi o massacre dos judeus, sabe o que a Segunda Guerra Mundial fez através da Alemanha. Então, torno a dizer, Napoleão Bonaparte tentou reunir isso aqui, não conseguiu. A Alemanha, Adolfo Hitler na Segunda Guerra tentou, não conseguiu. E agora Emmanuel Macron quer tentar conseguir fazer isso aqui, reunir. Está preocupado com isso e também com a paz de Israel. Vocês não acham que isso é bíblico? Vocês não acham que esse homem é suspeita número 1 de ser o anticristo? Pode não ser ele. Porque além do anticristo existe um falso profeta. Tem que surgir um homem, um falso líder religioso que vai fazer grandes sinais e prodígio, que até fogo vai descer do céu. Então espero ter ajudado nessa matéria rapidamente, porque as coisas estão se cumprindo. Então, dizer, o Brasil não está debaixo de maldição. O Brasil está com as mãos de misericórdia do Senhor. A graça de Deus está aqui, a igreja dele está aqui, nós estamos orando, senão não ia adiantar orar, né? Mas o Brasil também está sob juízo, porque feliz a nação cujo Deus é o Senhor. E as pessoas estão brincando. As pessoas estão brincando muito com a palavra de Deus. Inclusive líderes evangélicos estão brincando com a verdade. Não se brinca com isso. Isso é um livro, foi escrito pelo homem, apenas um livro, escrito por homem, de fato. E a nossa identidade não foi escrita pelo homem? E a nossa documentação, seja de casamento, seja documentação, uma certidão de nascimento, foi tudo escrito pelo homem. E por acaso aquilo deixa de ser oficialmente uma verdade? Não. Então isso aqui que foi escrito pelo homem, antes de você analisar, veja se foram os homens que escreveram. Não apenas no sentido físico, mas vê se eles escreveram no sentido espiritual. Aí vocês vão entender em que tempo se encontra o Brasil e o mundo. Fiquem com Deus, a paz do Senhor Jesus.